Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia BPro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre como criar um ranking no Power BI de maneira muito fácil, utilizando o DAX, que é a linguagem de fórmulas lá no Power BI. Então já aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e vem comigo! Então, para a gente começar a construir o nosso ranking aqui, eu estou com o Power BI aberto, eu vou fechar essa caixinha de diálogo aqui e agora sim a gente pode começar. Então, para a gente fazer esse ranking, eu vou trazer uma base de dados aqui já própria do Power BI, tá? Para a gente não ter que perder tempo pegando uma outra base de dados. O Power BI ele já fornece uma base de dados para a gente pode utilizar para fazer os nossos testes em geral. Então aqui eu tenho a opção de experimentar um conjunto de dados de exemplo. Clicando aqui, o Power BI vai trazer para mim uma base de dados que ele próprio gera para a gente fazer uns testes aqui e a gente aprender a criar o nosso ranking utilizando o DAX. Só clicar aqui em carregar dados de exemplo. Ele vai simular como se ele estivesse abrindo uma pasta de trabalho em Excel aqui pra gente e a gente só vai ter que escolher aqui qual abinha que a gente quer trazer dessa pasta de trabalho. Eu vou selecionar a Financials aqui, então vou clicar aqui no quadradinho e ele já mostra aqui pra gente todas as colunas dessa base de dados. Então eu vou colocar aqui em carregar, ele já vai começar a importar isso para dentro do Power BI. E ele vai me mostrar logo em seguida, ele está criando a conexão aqui no modelo, rodando os dados, ele vai trazer essa minha base de dados aqui para a parte de campos no Power BI. Ele já falou aqui que teve 700 linhas carregadas e agora sim eu consigo ver essa base de dados aqui e todas as minhas colunas aqui. Muito fácil, muito simples para você poder utilizar, tá? E aqui em dados também ele mostra aqui para gente todas as colunas e todas as linhas que existem nessa base de dados aqui. Se você não se sente confortável, se você ficou confuso aí em achar a opção aqui de carregar conjunto de dados de exemplo no seu Power BI, isso pode variar de acordo com a versão que você está no Power BI, tá? Então se você não está com uma versão atualizada, já aproveita e atualiza para ter essa opção também, mas a gente também vai deixar um link aqui, eu vou pegar esse arquivo aqui, eu vou colar no Excel e aí eu tenho uma pasta de trabalho de Excel para que você possa baixar aí e também importar no modelo em Excel, caso você queira fazer dessa maneira. Se você não sabe como trazer dados do Excel para o Power BI, a gente tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui em algum lugar dessa tela, que aí você já vai dar mais um passo aí para dominar completamente o Power BI. E agora chega de papo, a gente vai voltar aqui para o ranking, que é o nosso objetivo. A gente vai pegar aqui um visual de tabela, tá? Então aqui na parte de visualizações eu vou clicar nesse íconezinho de tabela para ele abrir uma tabela aqui pra gente. Eu peguei aqui essa tabela e agora eu vou adicionar aqui a coluna Country. Então pegando aqui a coluna na parte de campos, vou colocar aqui a coluna Country para ele listar aqui para mim na tabela os países da minha base de dados e eu vou pegar a coluna Sales para ele somar aqui o total de vendas. E agora? Agora a gente vai fazer um ranking baseado no total de vendas por país, tá? Poderia ser por país, poderia ser por segmento, poderia ser por qualquer outra coluna que eu tivesse aqui na minha base de dados. A primeira coisa que a gente precisa fazer no ranking é decidir qual é a métrica, qual é a medida que a gente vai utilizar para calcular esse ranking. Então vai ser o ranking pela média de vendas, pela quantidade de vendas, pela soma de vendas. Você pode usar qualquer medida que você queira. Nesse caso aqui, só para exemplificar, a gente vai usar a soma de vendas. Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente precisa criar um cálculo específico para a soma de vendas. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na nossa tabela, seleciona aqui a minha tabela Financials, porque é nela que eu vou criar esse cálculo, é nela que eu vou criar essa fórmula, e aqui em cima já aparece para mim ferramentas da tabela e eu posso clicar em nova medida. A partir disso ele vai criar como se fosse uma coluna aqui na minha tabela, ele já deu o nome aqui de medida e ele me mostra um símbolozinho de calculadora para mostrar para mim, para identificar ali que aquilo é uma fórmula que eu fiz utilizando o DAX.
E a partir disso eu tenho a barra de fórmula aberta aqui. Eu vou vir aqui onde está escrito medida e vou mudar aqui para o nome que eu quero que apareça depois nessa medida aqui na minha base de dados. Então posso dar qualquer nome. Eu vou colocar aqui soma de vendas e depois do igual aqui, tudo que tiver depois do igual é a nossa fórmula. Você vai ver como é muito fácil da gente fazer essa fórmula. A gente vai colocar aqui sum e vai colocar a coluna que a gente quer, tá? Então, quando a gente digita sum aqui, ele já mostra aqui na lista todas as fórmulas que possuem essa digitação aqui sum. Você pode clicar aqui, ele já vai abrir a fórmula colocando um parênteses aqui, abrindo parênteses e mostrando que a fórmula foi aberta. Agora a gente tem que passar para a fórmula aquilo que a gente quer que ela utilize. Nesse caso, eu vou digitar aqui Sales e trazer a coluna Sales da minha base de dados, porque eu quero que ele some ali as vendas da coluna Sales. Então, ele vai somar todas as vendas ali e depois eu vou dividir isso por país aqui. Coloquei um parêntese fechando aqui para eu fechar minha fórmula. Então, terminei minha fórmula e vou dar Enter. Então, já está pronta a nossa primeira medida para a gente poder fazer o ranking, que é a soma de vendas aqui. Lembrando que eu poderia usar outras métricas aqui, tá? Poderia usar a fórmula Count, eu poderia usar a fórmula Average para fazer a média. Então, eu estou usando o Sum só para dar o exemplo aqui para a gente. E a gente pode, então, seguir. A medida já foi criada, eu consigo ver aqui ela na parte de campo, a minha soma de vendas, e agora sim a gente vai criar o ranking. Vamos só dar uma conferida nessa medida de soma de vendas aqui. Eu vou trazer ela aqui do lado da Sales, a gente consegue ver aqui que é a mesma coisa, o mesmo número, ou seja, ele está somando aqui a quantidade de vendas por país, então está certinho. Eu até vou tirar a coluna Sales daqui para a gente só ter a soma de vendas. Agora, novamente, eu vou clicar aqui na minha tabela e vou lá em nova medida. E agora a gente vai criar a medida do ranking. Então, eu vou dar o nome da minha medida aqui de ranking. E aqui a gente vai usar a fórmula RankX, que é essa fórmula aqui. E essa fórmula ela tem alguns parâmetros que eu tenho que passar para ela e vão ser basicamente 2 parâmetros que a gente vai passar, tá? Primeiro vai ser o nome da tabela, que vai ser a tabela Financials, que é o nome aqui da minha base de dados. E segundo, qual é a medida pela qual eu quero fazer o ranking que eu vou utilizar. Então eu posso colocar aqui a soma de vendas, que é a medida que a gente acabou de fazer. Se você estiver utilizando outra medida, você pode fazer com outra medida. Só que a gente ainda tem que fazer um ajuste aqui pequeno nessa fórmula, porque antes de eu explicar, a gente vai ver o resultado. Quando eu der Enter aqui, ele já criou a medida aqui para a gente. E eu vou trazer aqui a medida para nossa tabela para a gente dar uma olhada e veja que ele está trazendo tudo como 1. Por quê? Porque quando você faz uma medida no Power BI, ele leva em consideração o contexto que aquela medida está sendo inserida. Então aqui na soma de vendas, por exemplo, quando a gente trouxe a soma de vendas aqui, ele está trazendo a soma de vendas por país. Então no Canadá eu tenho 24 milhões, na Alemanha eu tenho 23, então ele está somando todas as vendas por cada um daqueles países. E quando eu tenho o ranking aqui, ele está comparando o Canadá só com ele mesmo. Então é por isso que ele está trazendo ali tudo como 1. E como é que eu resolvo isso de maneira muito fácil e simples na minha medida? Para eu voltar aqui para minha barra de fórmula, tá? Eu posso clicar no nome da medida de novo, ele vai abrir aqui em cima a barra de fórmula de novo para a gente conseguir editar essa medida. E o que a gente vai fazer? Nessa primeira parte aqui da medida, antes da vírgula aqui que a gente colocou, tá? Eu sempre tenho que usar uma vírgula para dividir os 2 argumentos aqui da função. A gente vai colocar aqui, eu vou até tirar aqui, eu vou apagar a função toda de novo para a gente fazer do zero, tá? Eu vou aqui em RankX e a tabela que eu vou passar, a Financials, antes dela eu vou colocar a fórmula All, porque aí a fórmula All vai fazer com que ele considere todos os valores da tabela Financial. Só que aí eu vou especificar também qual coluna que eu quero que ele considere todos os valores. Então eu vou passar a coluna Country. Por quê? Porque eu quero o ranking de vendas por país. Se você quiser por uma outra coluna, por um outro dado específico, você pode especificar aqui All e a coluna que você quer que ele faça o ranking específico. A gente coloca aqui vírgula para a gente ir para o próximo argumento e aí sim a gente finaliza colocando a soma de vendas aqui e fecha um parênteses aqui e tá perfeito aqui para gente.
ele vai ajustar o meu ranking aqui e a gente consegue ver aqui que os números já mudaram. E se eu ordenar aqui o meu gráfico por venda agora, se eu pressionar aqui esse soma de vendas, ele já ordenou aqui pelo total de vendas e a gente vê que o ranking está certinho aqui pra gente. E se eu tiver inclusive um filtro, ele mantém o ranking, tá? Então se eu tirar aqui a França, ele sabe que existe alguma coisa entre o Canadá e a Alemanha aqui que também está sendo considerada no ranking. Então o ranking também respeita esse tipo de coisa. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta o que você quer ver para os próximos vídeos da Academia MiPro. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E eu fico por aqui. Até uma próxima.